Olá, me chamo Luandson Costa e estou aqui para apresentar o projeto de álgebra linear. Neste projeto, trouxemos uma aplicação relacionada ao balanceamento de equações químicas. A nossa equipe é composta por Felipe Soares dos Santos Rosário, Fernanda Santos da Conceição e Luandson Costa da Silva, ambos alunos do curso de Engenharia Química. Bom, neste trabalho, visamos discorrer sobre a relação e integração de uma atividade com grande presença no cotidiano de um estudante de Química e as suas vertentes, o balanceamento de equações químicas. Contudo, utilizando como auxílio e suporte para realizar o balanceamento de ferramentas da álgebra linear. Bom, numa primeira perspectiva, trouxemos o entendimento e a explicação sobre as equações na matemática. Bom, a matemática surge a partir da relação do ser humano com a natureza. Ainda na pré-história, o homem primitivo necessitava medir a distância entre fontes de água, medir a distância para poder atacar um animal, para poder capturá-lo. E também, a partir do momento que o homem se torna sedentário, ele precisou saber a quantidade de alimento que ele precisava comer, que ele precisava estocar e até mesmo que ele precisava cultivar. Ele deveria entender, a partir disso, como ocorriam as estações do ano. Afinal, isso significava saber em que época ele deveria plantar e colher. Desta forma, percebemos que a matemática nasce com a própria humanidade. A matemática, já no mundo ocidental, ela tem sua origem no Egito Antigo, ainda no Império Babilônico, por volta de 3500 a.C. Ambos os impérios desenvolveram um sistema para contar e medir e também, a fim disso, cobrar impostos dos seus súditos, organizar o plantio e a colheita, e também as suas construções e edificações. Outros povos ameríndios e americanos, como incas, astecas, também criaram um sistema de contagem bem sofisticado, com os mesmos objetivos. Porém, a equação ela surge mesmo com Diofanto de Alexandria, que contribuiu de forma satisfatória na elaboração de conceitos teóricos e práticos para a resolução de equações. Diofanto foi considerado o principal algebrista grego. Há de se comentar que ele nasceu na cidade de Alexandria, localizado no Egito, porém foi educado na cidade grega de Atenas. As equações eram resolvidas com auxílio de símbolos e expressavam o valor desconhecido. Na lápide de Diofanto foi escrito uma equação que relatava a sua vida, e o resultado dessa equação iria informar a idade com que Diofanto faleceu. A equação dizia: aqui jaz o matemático que passou 1/6 da sua vida como menino, 1/12 da sua vida passou como rapaz, depois viveu 1/7 da sua vida antes de se casar. 5 anos após, nasceu seu filho, com quem conviveu metade da sua vida. Depois da morte de seu filho, sofreu mais 4 anos antes de morrer. De acordo com esse enigma, Diofanto teria aproximadamente 84 anos. Os estudos relacionados às equações estabeleceram métodos resolutivos para as equações do primeiro, segundo, terceiro e quarto grau. Na maioria, também conseguiu se estabelecer para as equações de quinto grau. A álgebra é considerada peça fundamental na matemática moderna, contribuindo na elaboração e resolução de cálculos complexos. As inúmeras aplicações que estão presentes no nosso dia a dia, todos os estudos relacionados ao desenvolvimento humano, eles necessitam da álgebra, assim como engenharia, física, a biologia, a própria química, a arquitetura
urbanismo, o transporte, a administração e entre outros. Bom, aqui trazemos as equações químicas. As equações químicas são onde representamos as reações químicas, onde aquilo que nós interagimos e aquilo que nós obtemos. Exemplo, quando interagimos gás hidrogênio, H2, ele entra em combustão e pode reagir com o oxigênio presente no ar. Desta forma, produzindo H2O, a água. Então, entendemos que as reações químicas são representadas através das equações químicas. As fórmulas químicas, elas representam as substâncias de partida. E essa parte da substância de partida é chamada de reagente. Já as fórmulas químicas à direita de uma equação química, ela é conhecida como produtos, representando aquilo que é produzido na reação. Os números à frente das fórmulas são chamados de coeficientes, indicando a quantidade relativa de moléculas que cada tipo envolvido na reação irá representar. Bom, a estequiometria é baseada em massas atômicas, fórmulas químicas e na conservação da massa, onde o cientista francês Lavoisier chegou ao importante entendimento, que no fim ele conseguiu estabelecer como lei, com as seguintes palavras: podemos aceitar como um axioma incontestável que, em todas as operações da arte e da natureza, nada se cria. Uma quantidade igual de matéria está presente antes e depois do experimento. Toda a arte que envolve a realização de experimentos químicos depende desse princípio. Com o advento da teoria atômica de Dalton, os químicos passaram a entender a base dessa lei. As transformações e as reações dentro de uma equação, elas não dão origem, elas se transformam. Então, nada é criado, tudo é transformado. Bom, o balanceamento. Para poder compor uma equação química, é necessário que ela esteja balanceada, onde começamos escrevendo as fórmulas dos reagentes e, após isso, as fórmulas dos produtos. Em seguida, balanceamos a equação determinando os coeficientes para que haja a mesma quantidade de átomos de cada tipo em ambos os lados da equação. Na maioria das vezes, uma equação balanceada deve conter os menores coeficientes de números inteiros possíveis para cada molécula. Para balancear uma equação, você precisa entender a diferença entre coeficientes e subscritos, onde podemos modificar o número para entender a quantidade e quantificar a massa presente de cada molécula ou elemento na reação e equação química. Bom, o nosso problema ele está relacionado à fermentação alcoólica, onde nós iremos estabelecer os coeficientes de uma equação química na fermentação do açúcar. Bom, a fermentação alcoólica é um processo biológico no qual açúcares, como a glicose, frutose e sacarose, são convertidos em energia celular. E através disso, nós obtivemos produção de etanol, dióxido de carbono e também alguns resíduos que são metabolizados. A equação da fermentação do açúcar é a C6H12O6 gerando CO2 mais C2H5O4. Com isso, nós conseguimos chegar através da resolução desta problemática, onde os coeficientes
da equação, no caso os coeficientes estequiométricos, foram substituídos por incógnitas, chamadas de x1, x2 e x3. Ao observarmos a quantidade de cada substância no reagente, conseguimos igualar essas incógnitas ao produto, onde o carbono, que tinha 6 átomos no produto, foi igualado ao x2, que possuía um átomo, e ao x3, onde possuía 2 átomos. E assim sucedeu-se tanto para o hidrogênio e para o oxigênio. E com isso conseguimos formar um sistema. E esse sistema conseguimos chegar até uma matriz, que conseguimos escalonar através da utilização da ferramenta que foi o Matrix Calc, onde podemos observar aqui o escalonamento dessa matriz. E através dessa matriz escalonada, nós conseguimos identificar o verdadeiro valor de x1, x2 e x3. Tomamos como x1 igualado ao número 1, conseguimos identificar que o x3 tem o valor do número 2 e o x2 é igual à incógnita x3. Com isso, podemos tomar também que o x2 é igual a 2. Onde, inicialmente, nós identificamos que o x1 menos x3 dividido por 2 era possível se igualar a zero. E com isso, chegamos à compreensão que x1 é a mesma coisa que x3 dividido por 2. E também conseguimos trazer a equação x2 menos x3 igualando a zero. E identificamos que x2 é igual à incógnita x3. E assim conseguimos chegar à resolução de x1 ser igual a 1, x3 ser igual a 2, e como x2 é igual a x3, também teria o valor do número 2. Desta forma, conseguimos encontrar os coeficientes estequiométricos da reação e da equação química da fermentação do açúcar. Com isso, temos os créditos desse trabalho e dessa pesquisa, onde a elaboração da situação problema foi feita por Felipe Soares, a pesquisa do material foi feita por Fernanda Santos e Luanderson Costa, a elaboração da apresentação foi feita por Felipe Soares, Fernanda Santos e Luanderson Costa, e a apresentação do projeto foi realizada por Luanderson Costa, quem vos fala.